Eu salvo com a paz do Senhor neste momento, os irmãos aqui neste lugar, na igreja do Senhor. É um momento de muita alegria. A gente poder estar na presença do Senhor. Só Ele que pode trazer essa alegria inexplicável ao nosso coração. Porque é algo que transborda um amor muito grande por nós. E nós sabemos nesta noite que nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. Eu creio que o Espírito Santo tocou no teu coração para que você chegasse aqui nesta noite. Porque eu creio que o Senhor tem algo especial aqui para você. Glória a Deus. Porque onde Ele manifesta a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, não se volta da mesma forma que você chegou aqui. Eu creio que Deus tem coisas grandes para nós aqui neste lugar. Porque Deus é Espírito. E Ele busca aqueles que estão procurando verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Eu creio que você está aqui nesta noite por esse motivo. O teu coração está aberto para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu cumprimento você também nesta noite que está aí na sua casa, ouvindo essa live. Que neste momento o Senhor possa estar aí manifestando a sua presença, seu Espírito Santo, dentro da sua casa, no seu lar. Que dessa forma também você possa receber o que nós estamos recebendo aqui nesta noite. A presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E calma, súplica, alamonaias, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu queria que você atentasse, porque toda vez que a palavra de Deus é mencionada, ela tem algo muito importante para mim e para a sua vida. Como ela é expressada, como estamos aqui agora, nesse momento da abertura do culto, nesta noite, para prestar um culto de adoração a Deus, aquele que tanto nos ama, aquele que morreu e deu a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você é um privilegiado hoje aqui. Eu e você somos privilegiados aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque nós temos direito à vida eterna, coisa que muitos às vezes não vão conseguir alcançar esse privilégio. Mas eu e você somos privilegiados aqui nesta noite. Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus que está lá em Romanos, capítulo 8. Presta muita atenção nessa palavra, irmãos. Não deixe escapar essa palavra assim do teu pensamento, do teu coração, para você ver como que Deus se manifesta através do Espírito Santo, para que você entenda quem é você e quem está em você agindo nesta noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Romanos 8, capítulo 8. Eu vou começar no começo do capítulo. Nós estamos lendo. E Deus está falando com você aqui nesta noite. Qual a importância dessa palavra que está sendo direcionada para você aqui nesta noite? Para você, quem você é em Jesus Cristo. Quem você é?
que você está atuando, que maneira que você está vivendo a tua vida com Jesus. Aleluia. Portanto, agora não há nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito dá a vida. Olha aí. A lei do Espírito, ele dá a vida. Aleluia. Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, adâmica, como muitos ainda vivem, não entregaram a sua vida para Jesus, ainda não nasceram de novo para Jesus, ainda andam nessa vida pecaminosa de adâmica, de Adão e Eva, ainda tem condenação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus o fez enviando o seu próprio Filho, semelhante ao ser humano. Olha aí, Jesus se manifestou em carne, semelhante ao ser humano, a eu e você. Aleluia. Glória a Deus. Pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Aleluia. Para que a justiça e a existência da lei se cumprisse em nós, e não nos andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Aleluia. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida aqui nessa noite. Aleluia. Que os teus pensamentos estejam ligados no trono, estejam ligados no reino de Deus esta noite. Porque o que vive segundo a carne tem a mente voltada para a vontade da natureza carnal. Mente carnal tem a vontade carnal sobre a sua vida. Aleluia. Entretanto, os que viverem de acordo com o Espírito, esse tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja, o Espírito Santo deseja. Aleluia. Glória a Deus, Santo e poderoso Deus. Pois o modo de pensar da carne é morte, o modo da carne pensar é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Aleluia. Atende esta palavra, irmão. Olha como nós podemos estar andando, se está na vontade de Deus ou se está na vontade da carne. Aleluia. Porque a naturalidade da carne é inimiga de Deus. Não seja separado de Deus pela vontade da sua carne. Aleluia. Pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Aleluia. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Esse que há de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Atenda a isso, meu irmão, para a sua vida. Como que você está conduzindo a tua vida todos os dias? Essa casa ela vai estar cheia de pessoas aqui dentro, movida pela presença do Espírito Santo. E calamassuri canta alamanaias. Aleluia. Oh Deus. Vós contudo, porque o que está em Cristo, vós corpo, porém, se Cristo está em vós, o corpo está. Porém, se Cristo está em vós,
o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Esse é o espírito daquele que se ressuscitou, esse é o espírito daquele que ressuscitou dos mortos. A Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, e Cristo Jesus igualmente vos dará a vida. Aleluia. O Espírito Santo que reviveu Jesus naquele dia, no terceiro dia onde ele ressuscitou, ele está aqui nesta noite. Ele quer dar vida para vocês, vida eterna. Calamassuri, canta lamanaia. Portanto, irmão, estamos em dívida. Estamos em dívida, não com a natureza carnal, para andar submisso a ela. Portanto, se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizermos morrer, o hábito do corpo viverás. Aleluia. Se andar de acordo com a vontade do Espírito Santo, tu viverás a vida eterna. Aleluia. Portanto, todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fica até aqui esta palavra para você, meu irmão, nesta noite. A necessidade que nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, na nossa condução, durante o nosso dia, durante todo o tempo, onde nós estivermos. Essa presença do Espírito Santo, ela tem que ser habitada da gente, para que nós podemos então ter vida em abundância, vida eterna. Nós precisamos dar sede de novo, como a pastora sempre prega aqui. Ela fala sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de vida para a sua vida, de vida eterna para a sua vida, e que nesta noite você receba a palavra de Deus, também para que seja uma palavra de vida eterna para você, para que você não conduza a sua vida de acordo com a sua vontade da carne, de acordo com aquilo que leva você para distanciar de Deus. E calamassuri, cantaramanaia. Quando a pastora sempre fala, ela está no culto, você pode perceber que no final do culto ela faz uma confissão para nós aqui, que está lá em Romanos 10, versículo 9 e 8, 9 e 10, fala assim: se com a tua boca confessares Jesus é o Senhor, e creres com teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó, existe uma condição aqui. Se com a tua boca crer, confessar, confessa Jesus, pregando a palavra de Deus, confessa Jesus, anunciando a palavra de Deus, confessa Jesus, dizendo que o Senhor é o Senhor da tua vida, e não crê, então será salvo. Aleluia. E que nesta noite fique esta palavra para você meditar no seu andamento, no seu comportamento com Deus, que você está andando, se está dentro da tua vontade, ou está dentro da vontade do Espírito Santo que está agindo sobre a tua vida. E nesta noite que você possa sair daqui mais que vencedor, fortalecido na presença do Senhor, através do louvor, através da tua oração, através da palavra que se manifesta a presença do Espírito Santo. Que haja mudança, que haja renovo, que haja hoje uma nova natureza em você, que tudo possa transformar, que possa levar você para a vida eterna. E vai ser essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, poderoso Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, esta noite, Pai, para falar ao nosso coração, Pai querido, que a presença do teu Espírito Santo, ó Pai, que venha nos alegrar aqui nesta noite, ó Pai, venha renovar, Senhor, as nossas forças, venha renovar o nosso Espírito, Senhor Jesus, que manifesta, Senhor Jesus, a tua presença, ó Pai, no nosso coração, Pai querido, fala conosco, Senhor, através do louvor, Pai querido, fala conosco, ó Pai, através da tua palavra, Pai, que se manifesta pela tua presença do teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Pai, que nesta noite, Pai, que não saímos da mesma forma que chegamos aqui, Pai, que saímos mais que vencedores, que saímos mais que renovados, Pai, que nós podemos sair cheios da tua presença, Pai querido, que manifesta, Senhor, a tua presença, Pai querido, que haja cura, que haja libertação,
salvação, que haja salvação na tua casa nessa noite, Pai querido. Assim, ouve, certamente, Pai querido, nessa noite, Pai querido. Que a salvação, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Adorar e agradecer o nome do Senhor. E Ele está aqui para ouvir o meu louvor, o seu louvor, a nossa adoração. Entre em espírito de adoração. Você que está aqui, fique em pé. Comece a falar com o teu Pai. Comece a falar com o Senhor o que Ele é. Comece a exaltar o nome dEle. Comece a reconhecer a majestade do Senhor Jesus. Diga para Ele palavras de amor, palavras de gratidão nessa noite. Agradeça a Ele por tudo que você já viveu nessa semana, por tudo que você ainda vai viver nessa semana que começando hoje. Fale com o Senhor. Comece a entrar na presença dEle nessa noite. E diga para Ele: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te exaltar e te dizer que tu és o meu Deus, que não há outro que vai tomar o teu lugar. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer-te: és meu.
Deus que é a tua fortaleza, o teu refúgio no dia da tribulação. Você tem alguém em quem se esconder. Você tem alguém para quem voltar sempre. Você tem um pai que te ama. E Ele está aqui nessa noite para falar com você, para ter um relacionamento com você de filho, de filha. Ele quer falar com você nessa noite. Mas para isso o Senhor precisa que nós sejamos com o coração aberto. Para isso precisa que eu e você, a gente dê o primeiro passo. E reconheça que Ele é o Senhor da nossa vida. E reconheça quem Ele é. Ele é a nossa rocha onde nós podemos construir, edificar com segurança. Você tem um amigo. Você tem um pai. Você tem um Deus que está aqui nessa noite. Fale com Ele. Entre na presença dEle. Porque Ele continua cuidando da tua vida em todo momento. Tu és meu amigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti.
Você tem um Deus que quer ter um relacionamento pessoal com você. Você tem um pai, um amigo que quer se revelar, quer falar com você face a face. E você tem a oportunidade de adentrar no Santo dos Santos e falar com o teu pai. Então não abra mão desse privilégio que nós temos. Não abra mão de ter um relacionamento com o teu pai dia após dia na tua vida. Não deixe para se lembrar do Senhor no domingo ou no dia que você vem no culto apenas. Mas faça do Senhor o centro da tua vida. Faça do relacionamento com o teu pai a principal coisa do seu dia. Fale com ele desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Fale com ele andando, caminhando. Mas dê a primazia ao Senhor. Porque houve um povo ao qual o Senhor falou que queria se manifestar e se revelar. E esse povo viu a glória de Deus. A palavra diz que eles, com seus próprios olhos, eles contemplaram, eles viram tudo que o Senhor fez. Não apenas ouviram falar, não apenas escutaram uma história. Mas ainda assim um dia eles falaram: olha, nós não queremos ter esse relacionamento com Deus. Deixa que o Senhor fale apenas com Moisés e ele passa para nós o que tiver que passar. Que nós não sejamos assim. Que a nossa fé, que a nossa caminhada com o Senhor não seja terceirizada. Para que alguém fique orando por nós, para que alguém fique falando por nós. Porque você tem acesso ao Pai. Você pode entrar no Santo dos Santos, você pode ter um relacionamento íntimo com o teu Pai. Não tem nada que te impeça. A palavra diz que não há principado nem potestade que te separe do amor de Deus. Só se nós mesmos não quisermos. Então nessa noite, lança fora tudo que tiver que ser lançado. Qualquer medo, qualquer pecado, qualquer situação do presente ou do passado que possa ter acontecido. Mas entre na presença do Senhor. Fale com Ele. Que hoje você vai contemplar a nuvem de glória dele neste lugar. Que hoje Ele vai se revelar a você de uma forma nova, de uma forma diferente. Porque o Senhor está aqui com os braços abertos, com os ouvidos atentos ao teu clamor. E Ele está pronto a te abençoar. Ele está pronto a falar com você. Então suba nesse lugar também. Suba nesse monte e fale com o Senhor que Ele está aqui.
Comece a sair do raso. Comece a sair do primeiro nível. Comece a avançar para perto do teu Pai. Ele está aqui falando com você. Comece a adorar, comece a exaltar. Comece a sair da glória dele. Você pode ver o face a face. Você pode ver a nuvem de glória. Você pode ver o relâmpago dos trovões. Você pode viver tudo isso porque Deus é o mesmo. Ele não mudou. Então me tira do medo que me faz viver. Aleluia, Senhor. Prepara o nosso coração para a tua palavra nessa noite. Mostra-nos a cada dia, Senhor, a tua face, porque nós queremos subir no monte, ficar no monte. Nós queremos, Senhor, usufruir do teu amor incondicional, desse amor que a gente não entende, desse amor que a gente não consegue mensurar. Então prepara o nosso coração nessa noite para ouvir a tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Enche-nos, transborda-nos, Senhor, da tua graça e do teu favor. Pai, fala conosco, continua falando conosco, Senhor, e que teu Espírito Santo permaneça no nosso meio. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Está na nuvem de glória aí? Aleluia. Permanece no meio dela. Permanece no meio dela. Vem as crianças. Vem, vamos orar pelas crianças. Que vai ter lá o culto deles. Continue nessa unção. Continue nesse mover espiritual. Porque o Senhor tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Você crê? Aleluia. Glória a Deus. Vem todas as crianças, os adolescentes. Amém? Ô glória! Olha que bênçãos, irmãos. Olha a geração do hoje. Estenda a sua mão para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, os teus pequenos, Senhor Jesus querido, os teus jovens, Senhor, a Luísa que vai ministrar nessa noite. Pai querido, que desde pequeno mesmo, os teus pequenininhos, os nossos filhos, Senhor, trilhem o teu caminho, percorram o caminho que leva até Jesus, e que eles, Senhor Jesus querido, sejam grandiosamente abençoados, usados por Ti também, Pai, que eles aprendam, e que essa semente plantada no coração deles, ó Pai, comece a gerar frutos, e que eles nunca se esqueçam, Senhor, conforme vão crescendo, conforme, Senhor Jesus querido, vão caminhando na sua vida, que eles nunca se esqueçam dessa palavra lançada no Teu Evangelho. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Amém. Vai lá no culto de vocês em nome de Jesus. Oh glória! Pega aí a tua espada. Que amor é esse? Você consegue entender o amor de Deus? A gente pensa que consegue, né? Mas na verdade a gente não consegue dimensurar, a gente não consegue medir, a gente não consegue explicar, mas a gente consegue viver esse amor.
e sentir esse amor dele. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre o amor do teu Pai, sobre o amor do nosso Pai. Amém? A palavra do Senhor nos diz lá em João 3,16. Continue assim. Aleluia. Na expectativa do poder do Senhor. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai mais um pouquinho para frente aí, abre em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aqui nesses versículos, pode se assentar no seu lugar. Aqui nesses versículos fala muito, mas muito claro, o amor do Pai, que entregou o seu Filho Jesus por amor de mim e de você. E aqui fala do grande amor de Jesus, que obedeceu o Pai e por amor de mim e de você veio, se entregou, para que eu e você tivéssemos um novo relacionamento com o Pai. Uma das passagens que fala muito bem, que nos mostra muito bem o amor do Pai, é a passagem do filho pródigo. Ali conta a história, né? Lá em Lucas, capítulo 15, você pode abrir aí. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, conta essa história muito, conhecida. Ela fala ali de um pai que tinha 2 filhos, fala o mais velho e o mais moço. E a palavra do Senhor nos conta que esse filho mais moço, um certo dia, chegou para o seu pai e disse: pai, me dá a minha parte na herança. Eu quero a minha parte na herança. E o pai deu a parte dele na herança. E a palavra do Senhor diz que depois de alguns dias, esse filho pegou tudo que era dele e foi-se embora numa terra distante, deixando para trás o seu pai, a sua casa, o seu irmão, todos ali. E a palavra do Senhor diz que ele sofreu muito para onde ele foi. Lá ele perdeu tudo que tinha, ele ficou na miséria, ele se tornou escravo. E ele passou então ali a apacentar os porcos, e ele não tinha nada para comer, estava faminto, porque naquela terra teve uma grande seca, uma grande fome, e ele não tinha o que comer, então ele desejava comer a comida dos porcos, até que ele caiu em si, e se lembrou da casa do pai. Glória a Deus. E ele lembrou que lá na casa do pai dele era muito bom. Até então ele achava que não estava bom a casa do pai. Mas ali, no momento difícil, ele lembrou que a casa do pai era muito boa. Que ele tinha tudo o que ele queria, o que ele precisava. E o seu pai estava ali com ele o tempo todo. E ele voltou. E foi muito bem recebido por seu pai. Eu vou fazer só esse resuminho, porque nós vamos ter alguns detalhes aqui dessa história. E nós primeiro precisamos, para nós entendermos a atitude desse pai, que simboliza aqui o Deus Pai nessa parábola, que foi o Senhor Jesus que contou essa parábola. Ele estava ali comparando o filho mais velho com os fariseus. E ele contou essa passagem. O próprio Jesus, ele estava mostrando que tamanho que era o amor desse pai. Como é que esse pai enxergava esse filho? Então, nós precisamos entender que amor é esse. E a palavra do Senhor nos conta essa história maravilhosa que nós vamos aprender muito. E no hebraico, a palavra amor é
que tem como um dos principais significados dar. Amados, muitas vezes a gente acha que o amor a gente tem que receber. Não é? Eu tenho que ser amado para satisfazer a minha vontade. Mas a raiz dessa palavra aqui, no hebraico, é dar. E mais, aqui, nessa raiz dessa palavra, mostra que tem que ter uma ação. A ação de dar a alguém ou a algo, né? Esse sentimento a alguém ou a algo. E nós temos o melhor exemplo, que foi Deus, o Pai, que deu o seu Filho por amor. Ele agiu e deu. Ele mostrou. Então nós temos que entender que amar é dar, é se doar. Amar é você querer o bem do outro. Aí como consequência vem para você. Então nós precisamos entender isso para entender o amor desse Pai aqui, que estava simbolizando o nosso Deus. Amados, nós aprendemos muito com esse filho pródigo. Então, é isso que nós vamos aprender nessa noite, algumas lições com esse filho pródigo. Amados, esse filho, ele descobriu que o problema nunca foi o pai dele, mas foi ele. Quando ele estava na casa do pai tem regras. Na casa do pai tem lei. Na casa do pai tem ordem. Na casa do pai tem mandamento. Na casa do pai é do jeito do pai. Na casa do pai é nas regras do pai. E aquele jovem não estava satisfeito com nada disso. Ele queria conhecer o mundo, porque no mundo não tem regra. No mundo é tudo normal, tudo pode, tudo é gostoso. Só que as regras do pai, os mandamentos do pai, a lei do pai, levam a ele a um caminho de vida. Agora, vamos dizer assim, a falta de regra do mundo nos leva a um caminho de perdição e de morte. Então aquele filho ali achava que a casa do pai não estava nada bom não. Estava tudo muito ruim ali e ele queria experimentar. Então ele achava que o problema estava no pai, que o problema era da casa, ele estava insatisfeito com a presença do pai dele, e a partir dessa insatisfação ele decidiu sair da casa, achando que ia ser mais feliz longe da casa do pai, longe do pai. E muitas vezes, amado, a gente encontra defeito em tudo. É defeito no marido, é defeito no filho, é defeito no pai, é defeito na mãe, é defeito no pastor, é defeito na igreja, é defeito no meu colega de trabalho, é defeito no meu patrão. Nós temos defeito em tudo e esquecemos de olhar os nossos próprios defeitos. Esquecemos de olhar para dentro de nós e vermos que a gente precisa de uma mudança. Mas não, a gente olha para o outro, o que o outro incomoda, o que o outro faz, e a gente esquece que a gente tem que ser mudado e transformado. E esse filho pródigo era assim, ele achava que tudo como era do pai. E ele esqueceu que quem estava honrando e dando valor no pai era ele. O problema estava com ele, a insatisfação estava dentro dele. Então nós precisamos aprender isso. E entender que quando ele estava lá, naquela situação difícil, ele caiu em si e percebeu que ele tinha algo que precisava ser tratado, que precisava ser sarado no seu interior, que é o que levava ao afastamento da convivência com o seu pai. Amados, nós temos que fazer como Jesus fazia, olhar para os outros, para a qualidade que eles tinham. Se nós olharmos para a história, para a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele olhava sempre com um olhar de amor, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. Aí, como que Jesus olhava para Pedro, irmãos? Pedro era difícil de lidar. Pedro tinha um temperamento fortíssimo. Mas foi através de Pedro que começou a igreja do Senhor. Ele não via os defeitos de Pedro, mas ele começou a ver quem Pedro poderia ser depois de conhecê-lo. E Jesus, quando olhou para Zaqueu, ele viu o quê? Ele viu um publicano, pecador, cobrador de impostos? Não! Ele olhou para um homem que precisava de salvação dentro da casa dele. E quando ele olhou para aquela mulher samaritana lá no poço,
Eles não podiam falar com o samaritano. Ele ligou para isso. O Senhor Jesus seguiu essa regra, não pode falar com o samaritano. Não. Ele olhou para aquela mulher e viu que aquela mulher precisava ser sarada na sua alma. Estava infeliz, precisava ter o seu sentimental sarado. E ele teve misericórdia dela. E aquela mulher que foi pega em adultério. Todo mundo com a pedra na mão já. Esquecendo dos seus próprios erros. Tanto que o Senhor Jesus começou a escrever ali na areia. Eu gostaria de saber o que Jesus estava escrevendo ali. Ou desenhando, né? E Jesus estava ali e de repente ele olhou e falou para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles olharam para dentro deles, né? Até então eles não tinham olhado para eles, para os seus defeitos, para as suas... para aquilo que faltava dentro deles. Eles estavam fixados no pecado daquela mulher. Mas quando eles olharam para dentro, eles diziam: opa, a gente também tem ar de santo. E ali então o Senhor liberou a salvação para aquela mulher. Amados, o filho pródigo, ele via o mundo perfeito lá do lado de fora. Na casa do pai ele via defeito, mas lá no mundo ele via todas as coisas para ele prazerosas. Mas no final ele entendeu que o seu pai era a sua maior herança e é a que ele tinha deixado para trás. Ele achou que estava levando toda a sua herança com ele. Não, a sua maior herança ele deixou para trás, lá na casa do pai, que era o seu pai. Então a gente não pode esperar passar por um momento desse, que nem o filho pródigo, para voltar aqui para a casa do pai. A gente não pode olhar e achar defeito, porque tem pessoas que acham defeito até em Deus, você sabia? Nem do jeito que Deus trabalha tá bom. E a gente precisa entender isso. E mais algo glorioso que a gente aprende com esse moço. Ele passou de convidado especial a escravo. Na casa ali do pai dele, ele era um convidado especial, um convidado de honra. E quando esse moço quis pegar tudo e ir para o mundo, ele também lá no mundo passou a ser um convidado especial, muito especial. As pessoas: vem cá, tinha dinheiro, né? Vem cá, você é o cara, eu vou pagar tudo para você, vem aqui no nosso meio. Mas a partir do momento que o dinheiro acabou, a partir do momento que as dificuldades começaram a chegar, meu Deus, amigos, por quê? Porque o mundo não tem nada a oferecer. O mundo não tem nada de útil a oferecer. E veio então ali a dificuldade. E de convidado especial, ele passou a ser escravo. E ali naquele mundo, a gente vê bem que a resposta está escrita lá em Lucas. Se você olhar ali em Lucas, na parte B do versículo diz: e ninguém lhe dava nada. O mundo é assim, ele te recebe muito bem, até que um dia você se encontra mergulhado na tristeza, na solidão, na fome, na sujeira, no pecado, fica apacentando o porco, passando por dificuldade, por luta, e o mundo não lhe dá nada. E como é triste quando você precisa de alguém para estender a mão para você e ninguém estende a mão para você. E foi isso que aconteceu com esse moço. De convidado especial, ele passou a ser escravo, lá cuidando daqueles porcos. Então o mundo, ele não dá nada que nos edifica, nada que nos acrescenta. Se nós olharmos, nós vemos muito bem exemplos disso. José do Egito, quando reinava o faraó, que conhecia José, que conheceu a história de José, toda a família de José foi recebida no Egito com honras, porque eles eram a família de José. A partir do momento que o novo faraó tomou o poder e não conhecia José, e não tinha intimidade dos feitos de José naquela nação, o povo de Israel passou a ser perseguido e escravizado. E mais, a gente vê isso também lá com Sansão. Quando Sansão começou a se engraçar
Até que um dia, ela descobriu a fraqueza dele. Quando ele perdeu o cabelo, o que aconteceu com ele? Perdeu sua força, foi escravizado, jogado numa masmorra e cegaram ele. Nós precisamos entender isso. Que o lugar da nossa vida, o lugar de nós estarmos, é o lugar da casa do Pai, do nosso Pai, porque o mundo ele tem a oferecer isso, escravidão. Uma vida que muitas vezes ela vem e nos engana e nos fantasia, mas depois ela vem esse sentido de sofrimento, de solidão, de vazio. E nós vemos então que aquele moço de convidado especial passou a ser escravo. Mas com Deus, quando nós viemos até Ele, nós viemos escravo. Mas Ele nos torna convidados especiais. O mundo é ao contrário. Você chega como convidado especial e passa a ser escravo. Na presença de Deus, você chega como escravo e passa a ser um convidado especial, porque você é tratado como filho. Você não é tratado como servo, como escravo. Você é tratado como filho. O sentimento que Deus tem por você é de filho. Por isso, temos que perseverar e permanecer na casa do Pai. Precisamos estar firmados na casa do Pai. Porque o Pai sabe o que é melhor para o seu filho. Às vezes não é o que nós queremos ouvir, não é o que nós queremos. Ali no momento, o não é duro de ouvir o não. É duro de aceitar a disciplina. Mas o Pai sabe o que é melhor para você. Então fique firme que você vai alcançar a vitória. Você vai ficar na casa do seu Pai, na morada celestial que Ele está preparando para você. Amados, eu quero dizer para você algo muito sério que aconteceu aqui. Quando o filho pediu a herança do seu pai, foi a mesma coisa que ele estivesse desejando a morte do pai. Porque para os judeus era uma afronta, um escândalo. Você pedir a sua herança com o pai ainda vivo, com o testador vivo, com o dono vivo. Era uma afronta. Por quê? Porque você estava desejando, querendo a morte dele para ficar com a sua herança. E eu digo para você, o teu pai não está morto. Aquele jovem ali, com esse ato, ele estava dizendo isso. Eu gostaria que meu pai tivesse morto para me pegar aquilo que é meu. E foi uma vergonha para aquele pai passar por isso, porque todos viram o que aquele filho fez. E lá em Hebreus diz assim, Hebreus 9,16, escute. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador ainda vive? Então o testamento só vale, o que tem nele ali, a divisão dos bens, da herança, só vale quando o testador morre. Então foi isso que esse moço fez. Ele estava declarando a morte do pai dele para pegar a sua herança. O testamento, ele só dá direito à herança quando o pai morre. A gente só tem direito a se beneficiar daquilo que está escrito ali naquele papel quando o pai morre. Aleluia. É por isso que Jesus passou pela morte da cruz, para eu e você termos direito a uma herança. A diferença é que o nosso Jesus ressuscitou e está vivo, mas ele teve que passar pela morte de cruz, pagou um preço alto, muito caro, para dar a mim e a você uma herança grandiosa, uma herança celestial, uma herança incorruptível, que é a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Mas aqui na parábola o pai ainda estava vivo.
Imagine o sentimento desse pai. O pai estava vivo e o teu pai está vivo. Teu pai está vivo. Amados, e muitos se esforçam para matar Deus? Quantos se esforçam para matar Deus, para apagar Deus da nossa história? Mas ninguém vai conseguir fazer isso porque Deus está vivo. Ele está vivo e vai permanecer para sempre na nossa mente, no nosso coração, na nossa história e na nossa vida. Amados, nós aprendemos também com esse moço que o inimigo, ele arrancou tudo dele. Ele arrancou a paz, ele arrancou a família, ele arrancou o dinheiro. Ele deixou ele na miséria, na vergonha, na escravidão, arrancou tudo desse moço. A única coisa que o inimigo não arrancou foi o caminho de volta para a casa do Pai. O inimigo não tem poder. Para tirar de ninguém o caminho de volta para a casa do Pai. Ele pode até colocar um obstáculo, mas ele não pode impedir você de voltar para a casa do teu Pai. Ele tomou tudo daquele moço, tudo. Ele malava a sua, ele tocou na comunhão dele com o Pai, na paz, no amor, tocou naquele coração daquele jovem, mas ele não tocou e nem obstruiu o caminho dele de volta para a casa do Pai. Amados, há um novo e vivo caminho. Então lá em Hebreus 10, 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua própria carne. O caminho é Jesus, não há ninguém que pode impedir de chegar até Ele. Não há ninguém que pode obstruir o teu caminho de volta para o Pai. O inimigo, ele não tem poder para arrancar o caminho de volta da sua vida até o Pai. Toda vez que você precisar de uma chance, que eu precisar de uma segunda chance, haverá sempre um caminho de volta. Haverá sempre um caminho de volta. Aquele filho estava sujo, maltratado, quebrado por dentro, por fora. Ele estava faminto, na miséria. Estava cheirando mal, estava lidando com o porco. Mas o caminho de volta estava intacto para a glória de Deus. O caminho de volta estava aberto, esperando por ele. Agora eu quero perguntar algo para você. O que vai marcar a nossa história? O porco ou o bezerro? Amados, era humilhante demais para um judeu apacentar porco. Cuidar de porco para o judeu era muito degradante, era muito humilhante, porque eles consideravam o porco um animal impuro, um animal imundo. Então, quando chegava numa situação dessa, é porque eles estavam no fundo do poço. Na última chama, no último degrau mesmo deles, lá embaixo. E estava no fim da vida lá. Mas foi lá, no chiqueiro, que ele caiu em si. Foi lá naquela situação amargurante, terrível, que ele caiu em si. E ele se converteu então do seu mau caminho. E o Pai recebe ele com festa. E o Pai manda fazer o quê? Matar o quê? Um bezerro. Bezerro, ele é considerado um animal puro, né, para os judeus. O bezerro. E por que foi escolhido o bezerro? Vai ouvindo aí, vai tomando posse. Aleluia, grandiosa presença do Senhor neste lugar. Aleluia. Aleluia, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aleluia. Então ali o bezerro era considerado um animal puro para eles. Pronto, né, para o sacrifício.
E ali foi usado um bezerro para realizar uma grande festa pela volta daquele moço. Então, amados, a vida daquele moço nunca mais ia ser a mesma. Ele não ia ser marcado pelos porcos, mas ele ia ser marcado pelo bezerro. Pelo bezerro que foi morto ali para trazer para ele uma grande festa. Sabe por que foi um bezerro? Porque o bezerro ele é um animal de grande porte. É para alimentar muita gente, para poder celebrar a grande vitória daquele filho pródigo. Havia ali com eles muitos convidados, muitos. Porque quem viu a desonra daquele filho ia contemplar a dupla honra dele no meio da casa do pai. Então o pai queria fazer uma grande festa. Agora eu pergunto para você, nós vamos escolher o bezerro ou vamos ficar no meio dos porcos? É melhor ali o mundo ou a casa do pai? Amado, que a nossa vida não seja marcada pelo porco, marcada pela situação ruim que passamos. Mas eu digo para você, é difícil. Muitas vezes nós passamos sim por situações ruins. E muitas vezes caímos, pecamos. Mas eu digo para você, não podemos permanecer no pecado, permanecer no erro. Porque nós temos um caminho de volta para a casa do Pai. E tem um bezerro esperando a mim, esperando a você, para ser realizada uma grande festa. E eu digo para você, mais do que um bezerro, um cordeiro foi morto, um cordeiro foi sacrificado, um cordeiro imaculado foi sacrificado, para que houvesse uma grande festa pela minha e pela sua salvação. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu e hoje tem festa para mim e para você. Aleluia. Aleluia, porque o inocente morreu. Jesus era inocente, Ele morreu para que eu e você pudéssemos voltar à casa do Pai, para que a gente pudesse voltar à presença do Pai. Aleluia, 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 aleluia. Mais um pouquinho. Agora nós temos que entender que nós não somos escravos, nós somos filho. Aleluia. Diga aí para o seu irmão, você é filho. Vai falar assim mesmo, ó, você é filho. Vai escutar bem, você é filho, você é filha. Aleluia, aleluia. Amados, a palavra do Senhor nos conta aqui nessa história que quando o jovem ali pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Quando esse jovem ali cai em si, ele ficou já pensando em como ele chegaria para falar para o pai dele. Eu vou dizer isso. Ele foi ali pensando, ele falou, olha, eu vou chegar ali e eu vou dizer para o meu pai, pai, deixa eu ser pelo menos um dos teus jornaleiros. Deixa eu ser pelo menos um dos seus jornaleiros. Presta atenção, irmãos. Jornaleiro era a classe mais baixa de escravos que tinha. Primeiro, tinham 3 classes de escravos. A primeira era os que se chamavam servos, que eram aqueles escravos que ficavam dentro da casa dos senhores, que tinham contato pessoal com os patrões, com os seus senhores. Depois de uma segunda classe de escravos que eram chamados de escravos inferiores, que eram aqueles escravos que eram sujeitos aos servos. Entendeu? Eles ficavam aos arredores ali da casa e eram sujeitos aos outros escravos que ficavam dentro ali da, vamos dizer assim, da mansão, da casa dos seus senhores. E esses jornaleiros aqui, eles eram os escravos mais inferiores. Eles não ficavam dentro da fazenda. Esses escravos aqui, eles eram contratados, pagos quando o Senhor solicitava eles para algum serviço. Ou seja, eles só iam até a presença do Pai se o Pai chamasse eles. Então, quando esse jovem chegou para o pai dele ali, quando ele voltou e falou, pai, me deixa ser pelo menos um dos seus jornaleiros. Ele estava dizendo para o pai, pai, eu sei que eu pequei contra o
Deus, aquele pai não olhou para aquele moço como aquele moço. Ele olhou para ele como filho. Ele não deixou aquele moço nem terminar a frase, nem terminar o que ele tinha planejado. Pai, deixa eu ser o seu jornaleiro. Eita, pega lá a melhor roupa, pega a melhor sandália, pega o anel no dedo, que hoje tem festa porque meu filho voltou. E hoje tem festa para você porque você é filho do Pai Celestial. E o Senhor, Ele te quer todos os dias na presença dEle, não é de vez em quando, não é quando Ele chama, porque eu e você temos livre acesso a Ele. Ele quer te ver todos os dias, Ele quer te ver todas as horas, não é só de vez em quando. Então você jamais vai ser escravo para Deus, você vai ser filho, filha, filho, filha. Eita, Jesus lindo! Jesus é lindo, não é, irmãos? Sabe por quê? Porque o relacionamento com Deus não se resume no que a gente faz para Ele, mas se resume no que Ele pensa que é o relacionamento de filho e de filha. Então ali o pai abraça ele, coloca nele a melhor roupa, a melhor sandália, o melhor anel. Aleluia. Amado, as vestes especiais significa que só Deus pode nos vestir com veste especial. Você sabia? Se você voltar lá um pouquinho, a presença do Senhor é muito forte neste lugar. Se você voltar lá um pouquinho, lá na criação, Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles notaram é que eles estavam nus. E o que eles fizeram? Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira. Mas Deus, sabendo do pecado deles, mas agindo como Pai, preparou uma roupa especial para eles. Uma roupa de pele de animal. Senhor. Aleluia. Só o Senhor pode preparar para mim, para você, vestes de alegria, vestes de festa, vestes gloriosas. Só o Senhor tira de mim e de você as vestes de cinza, as vestes de vergonha, e coloca em nós vestes festivas, vestes celestiais. Mas nós precisamos atentar ao que está escrito lá em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quando que a roupa tem que estar alva? O tempo todo. Não é de vez em quando que a gente tem que ir lá e dar uma branqueada na roupa. Não. O tempo todo a nossa roupa tem que estar branca. E qual que é o alvejante celestial para nós? É o sangue de Cristo. E qual que é a bucha que a gente usa ali para dar uma esfregadinha quando tem uma sujeira que insiste em ficar, que insiste ali em aparecer na roupa branca? Olha aqui o melhor esponja celestial que tem, melhor esfregão, para tirar toda ali sujeira da roupa, porque Cristo tem preparado uma roupa para mim e para você. E mais que uma roupa de alegria aqui nessa terra, Ele tem vestes brancas preparadas para mim e para você, para a morada celestial com o Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós precisamos valorizar essa roupa que Deus nos dá. Esse jovem precisava valorizar essa veste de filho do Pai, não de escravo. O anel no dedo, ele simboliza aliança, comunhão, autoridade. A partir daquele momento, irmãos, quando o filho estava de volta ali para os braços do pai, ele colocou ali um anel no seu dedo e estava
reavivando o pacto, a aliança do pai com o filho. E ele estava ali dando uma autoridade para aquele filho. Autoridade para quê? Autoridade sobre aquilo, sobre aquela situação que tirou aquele filho da presença do pai. Olha, eu te dou autoridade para você nunca mais deixar o que te tirou da minha presença te tirar novamente. O Senhor está te dando o anel hoje, o anel de autoridade, para você não deixar ninguém, nenhuma situação, nenhuma luta, talvez um pecado, nada, te tirar da presença do teu Pai. Ele coloca nas suas mãos um anel de autoridade, para que você use essa autoridade contra o inimigo da tua alma. Aleluia. Muitas coisas eu tenho certeza que já tentaram tirar você da presença do Senhor. Mas se você está aqui é porque você continua de pé, entendendo que o teu Pai está contigo. Usa esse anel na tua mão. Usa esse anel no teu dedo. Expulsa toda a artimanha do inimigo que muitas vezes pode se colocar na sua vida. Sandália nos pés. Amados, só andava descalço naquela época quem era escravo. Aquele jovem perdeu até a sandália no pé dele. Ele só tinha roupa do corpo dele, nem sandália ele tinha no pé. E simbolizava que ele era escravo. Então, quando ele chega na casa do pai, a primeira coisa que ele fala: Nananina, você não é mais escravo, você é meu filho. Põe sandália nele. Põe sandália nele. E o Senhor também prepara para mim e para você umas sandálias gloriosas. O Senhor nos veste com os calçados da preparação do Evangelho da paz. Esse calçado vai demonstrar que você é filho do teu Pai Celestial. Você não vai ficar descalço porque você não é escravo. Você é filho. Isso quer dizer que a gente é soldado, que a gente tem que estar preparado. Você não é escravo, você é filho. Amados, você já parou para pensar? Roupa tem número, não tem? Ou é número ou é tamanho, não é? Sim? É, Vanessa? Quando se alguém for lá comprar uma blusa, uma calça, qual que é a primeira pergunta que você faz para elas? Qual tamanho? Ô Rosa, se for lá, cadê a Rosa? Não enxerguei de longe. Ô Rosa, se for lá na Sapato, a Linda também trabalha lá. Se for comprar um tênis, um chinelo, qualquer coisa, qual é a primeira coisa que pergunta? Qual o número? Por quê? O tamanho do pé. Não é? Isso se você for lá numa relojaria. Você vai se casar, vai ficar noivo, vai presentear a sua esposa, o seu marido. Vai pôr o anel no dedo. Qual que é a primeira coisa que eles perguntam? Qual o número? Só responde para mim então. Se roupa, sandália e anel tem número, como é que aquele pai chegou e virou para o servo lá? Traz rapidinho. Foi isso que ele falou? Traz rápido. Veste, sandália e anel. Sabe por quê? Porque o pai já tinha deixado tudo pronto para o retorno do filho. E saiba você que você tem uma veste, você tem uma roupa, você tem uma sandália e você tem um anel prontinho esperando por você, para você entender que você é filho. O Senhor sabe o teu tamanho, o Senhor sabe o que você calça, Ele sabe o tamanho do seu dedo, Ele está com tudo preparado para você. Para você ser filho na casa do teu Pai. Oh, Jesus é lindo, meus irmãos. Estou terminando, mas a presença do Senhor é tão linda que é melhor para a gente ficar, né? Como é que é a canção, Júlio? Melhor ficar lá, né? Melhor ficar lá, né? Do que mandar alguém lá, né? Melhor ficar lá no monte com Ele. Amados, como eu já disse, a maior herança que ele moço deixou lá na casa dele
Ele achou que ele estava abafando sair com dinheiro. Com a mão cheia de coisas perecíveis. Ele estava saindo com as mãos cheias de coisas que se acabam. De coisas que vão ficar aqui se a gente partir. E ele estava achando que estava tudo muito bom. Mas a maior herança dele, o que ele tinha de mais valor, o que era mais precioso, ele largou lá na casa dele, que era o seu pai. Qual é o seu maior tesouro? Qual é a sua maior herança? O que vem primeiro na tua vida? Os bens? O trabalho? Coisas? Pessoas? Ou teu Pai? Quando o Senhor Jesus ensinou a oração, o que ele disse? Pai nosso que estás no céu. E depois que ele falou do pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas primeiro ele falou do Pai. O Pai veio primeiro do que o pão. Por quê? Porque o Pai é que dá o pão. É o Pai é que dá as riquezas. É o Pai que dá a herança. É o Pai que entrega na tua mão a tua bênção. É o Pai que abre a porta para você entrar. É o Pai que te dá a resposta que você precisa. É o Pai que traz a cura para você, que traz a restauração da tua família. É o Pai. E a gente nunca pode esquecer disso, que a nossa maior herança é o nosso Pai celestial. Porque todas essas coisas que são boas, são necessárias, são, mas não pode ser a primazia da nossa vida. A primazia da nossa vida tem que ser o nosso Pai, a nossa comunhão com o nosso Pai, estar na casa do Pai. Oh, Jesus é lindo, amado Senhor. Sabe por quê? O dinheiro acabou, né? Mas o Pai continuou na casa. O dinheiro acaba, tudo acaba, mas o Pai permanece para sempre. Sabe por quê? A fonte do dinheiro seca, mas o teu Pai é uma fonte inesgotável, jamais seca. Aleluia. Amados, nós aprendemos também com aquele irmão mais velho, né? Aquele irmão mais velho, ele ficou nervoso porque o irmão dele voltou. Ele ficou bravo. Ficou bravo com o pai dele, não quis entrar na festa, não. E o pai dele foi lá ver, né? Porque o pai é amoroso. Não tem filho predileto, o pai, tá? Não precisa ficar com o ciúme do teu irmão, não, porque não tem filho predileto com o Pai Celestial. E o pai, muito amoroso, estava lá na festa com o filho, mas notou que o outro filho não estava. Foi lá falar com aquele filho. E aquele filho olhou para aquele pai e falou: pai, minha dó, né? Eu fiquei aqui com o senhor tanto todo esse tempo, ajudando, fazendo tudo. E aquele lá, aquele teu filho, é assim que ele fala, aquele teu filho fez tudo isso, o senhor ainda mata o bezerro para ele, para mim o senhor nunca matou o bezerro para me festar com meus amigos. Amados, esse irmão mais velho é aquela pessoa que prefere deixar de ir na festa do que perdoar. Muitas vezes a gente deixa de ir na festa porque não perdoou alguém. A gente deixa de participar porque a gente está preso por algo que alguém fez para a gente lá no passado. Foi isso com esse moço. Ele estava ferido, magoado com o seu irmão, e a falta de perdão impediu ele de participar daquela grande festa. E muitas vezes a falta de perdão nos impede de participarmos de muitas bênçãos de Deus. E essa falta de perdão nos aprisiona, nos amarra, nos impede de crescer, nos impede de avançar. Então nós temos que entender que para que a gente entre na festa, aproveite a festa, a gente tem que aprender a perdoar aquele que se foi para o último. Aquele irmão que errou, aquele irmão que saiu por qualquer situação,
Quando ele volta, nós temos que receber de braços abertos. Porque nós temos que entender que não é o que ele fez, mas que ele continua sendo meu irmão. Esse jovem amigo diz que ele tem um filho lá. Mas o que o pai falou para ele logo em seguida, então, né? A gente tem que se alegrar, porque o teu irmão fez ele lembrar que era irmão dele. Ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então a gente precisa aprender a perdoar, porque também tem uma festa preparada para nós. E não importa o que a pessoa fez, importa o que Deus faz. Importa. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Se alguém não gostar de alguém voltar para a casa do pai, não importa, porque a casa não é dela, a casa é do pai. O que importa é o que o pai pensa. Então vamos lá. Amados, esse irmão mais velho aqui, já estou terminando. Esse irmão mais velho aqui é a pessoa que ela é bem rapidinha de ver o pecado dos outros, mas ela encobre o seu. Ela não vê o seu pecado, ela vê o dos outros. Ele viu o que o irmão fez. Ele viu ali que o seu irmão tinha errado, tinha afrontado seu pai, pegado sua herança, gastado tudo de maneira horrorosa lá, feito que feito. Mas ele não olhou para dentro dele e não estava vendo o maior mandamento que o Senhor disse: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não estava amando o irmão dele. Ele não estava perdoando o irmão dele. E muitas vezes aqui a gente precisa entender que logo ali no começo do capítulo 15, o Senhor Jesus ele estava comparando esse jovem com os fariseus. Que esses fariseus eles estavam reclamando de Jesus porque Jesus comia com os pecadores. Porque Jesus estava bebendo com os pecadores. E os fariseus, por isso que Jesus fez essa parábola aqui. Ele está comparando esse irmão mais velho com os fariseus. Ó, está comendo ali com os pecadores, Jesus. Se dizendo, mestre, fazendo melhor, está comendo com o pecador, está bebendo com os pecadores. Mas quem eram esses fariseus? Nota 10 em lei. Por fora, por dentro, a palavra do Senhor que Jesus falou para eles: vocês são sepulcro caiado, está cheio de rapina, está fedendo aí dentro, tem defunto, está tudo morto. Jesus comparou a eles a sepulcro, porque eles estavam condenando Jesus que estavam com pecadores. Jesus não tinha pecado, mas ele queria trazer os pecadores para o Pai. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele estava voltando para a casa do Pai. Nós precisamos saber receber aqueles que voltam para a casa do Pai. E nós precisamos também todos os dias dizer, como Davi disse lá no Salmo 139, 24: e vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amado, se há algo ruim dentro de nós, se há algum ciúme excessivo, se a gente não aceita que outras pessoas se arrependam dos seus pecados, que voltem para o Senhor. Se a gente não aceita muitas vezes o erro de um irmão, uma situação, se a gente não aceita, a gente tem que ver a gente mesmo, a gente tem que fazer uma autoavaliação e ver os nossos erros. Porque se a gente só consegue ver o erro dos outros, é porque alguma coisa não está boa na gente. Porque a gente precisa olhar com o olhar de Jesus. Esse jovem aqui, ele se sentia melhor que o irmão dele. Porque que ele disse para o pai? Ô pai, eu fiquei aqui e fiz tudo para o senhor. Estava se acabando para o pai. Eu fiz tudo. Sempre cuidei, sempre ajudei. Fui aqui como um dos seus servos, ajudando o senhor a prosperar. Fiquei aqui na casa com o Senhor, nunca desamparei o Senhor em nenhum minuto. E esse meu irmão, olha o defeitinho. Esse meu irmão foi e pegou a herança, fez o senhor passar vergonha no meio da sociedade, no meio dos seus amigos, no meio da nossa cultura. Fez o senhor, afrontou o senhor, captou a herança, declarou que o senhor estava morto. E esse meu irmão foi lá pro mundo, fez o que devia lá, gastou tudo e agora vem desse jeito. Ele achava que ele era melhor que o irmão dele, mas ele era igualzinho ao irmão dele. Dentro da casa do pai, ele tinha um coração ruim. Dentro da casa do pai, ele tinha um coração que não perdoava. Dentro da casa do pai, ele tinha um coração que só apontava o defeito dos outros. E muitas vezes é assim, a gente
Jesus. Quem se acha, irmão, nunca melhora. Quem acha que é bom em tudo, nunca melhora. Nunca cresce, nunca avança. Porque acha que já está tudo bom com ele. Eu digo para você, a maioria, se não todas as pessoas que se acham, não são nada. Porque nós não somos nada sem Deus, sem a presença do nosso poderoso Senhor e Pai. Aleluia. Não se trata, irmãos, do que ser melhor do que o outro, mas se trata de a gente ser melhor do que a gente mesmo todos os dias. Eu não tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ser melhor do que eu mesma todos os dias. Aleluia, já terminando. Amados, aleluia. Esse jovem, esse irmão mais velho, enquanto o irmão mais moço estava na casa do pai, ele era irmão dele. Quando ele saiu da casa do pai, ele já não era mais irmão dele. E foi o que eu disse para você. Ele disse para o pai: olha, esse teu filho aí. Aí o pai lembrou ele, né? Não, esse teu irmão, que estava morto e reviveu. O pai estava dizendo o seguinte para ele: não é porque ele errou, porque ele saiu da casa do pai, que ele deixou de ser o teu irmão e deixou de ser o meu filho. Você entende? Não é por causa do que alguém saiu por algum motivo da presença do Senhor que eles deixaram de ser meu e teus irmãos. Não é por causa do erro deles que eles deixaram de ser filhos de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos receber aqueles que voltam como nossos irmãos que são. De braços abertos. Porque diz assim, na palavra do Senhor, a palavra nos ensina dessa forma. Amados, Deus, Ele quer nos ver abraçando as pessoas que voltam aos seus caminhos, aqueles que se arrependem, que caem em si, que estão no pecado. O Senhor quer que a gente receba eles em casa, na casa do Pai, como eles merecem ser recebidos. E, para finalizar, eu quero dizer para você que quando você porventura passar, ou eu passar por uma situação que a gente possa se afastar, ou você que está em casa, que muitas vezes pode estar afastado da presença do Senhor, arrume as malas e volte para a casa do Pai. Aleluia. Arrume as tuas malas e volte para a casa do teu Pai. A casa do teu Pai continua no mesmo lugar. O teu Pai continua no mesmo lugar. Aleluia. Nós precisamos, amados, arrumar a nossa mala e voltar para a casa do Pai. Voltar para o primeiro amor. Voltar para a inocência. Voltar para a comunhão. Voltar a orar. Voltar a ler a Bíblia. Voltar a jejuar. Voltar a vir nos cultos, sem isso ser uma regra, sem isso ser como religiosidade, mas porque eu desejo estar na casa do Pai. Eu preciso voltar aos costumes, que eu tinha no começo, quando eu aceitei o meu Senhor Jesus, e o meu coração queimava, ardia. Eu preciso desejar estar na casa do Pai e me assentar na mesa com o Pai. Nós precisamos arrumar a nossa mala, tirar fora o ego, o egoísmo, os preconceitos e colocar dentro dessa mala humildade, reverência e voltar para a casa do Pai e pedir perdão para o Pai da maneira que agimos, da maneira com que fizemos, da afronta que muitas vezes fazemos para Ele, da falta de testemunho, da falta de comportamento. Precisamos voltar para a casa do Pai e adorá-lo como Ele merece ser adorado, cultuá-lo como Ele merece e valorizá-lo como o Pai que Ele é. Ai, Jesus é maravilhoso. Ninguém está fora do alcance do Senhor.
O caminho está livre para você e eu voltarmos quando precisarmos. Amados, o filho ele foi para uma terra muito distante, diz a palavra do Senhor. Mas não há distância o suficiente capaz de separar você do teu pai. Aleluia. E o pai diz assim para o filho mais velho: mas era justo que nos alegremos e folguemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi-se achado. Amados, aqui o filho pródigo percebeu uma coisa: não é o pai que estava morto, mas quem estava morto era ele. O pai não estava morto, ele estava morto, porque o teu irmão que estava morto reviveu. Aqui o filho pródigo também se entendeu que quem estava morto era ele, não era o pai quando ele declarou a morte do pai lá atrás. Ele declarou a morte, mas o pai continuou vivo. Quem morreu foi ele, morreu espiritualmente. E como é triste morrer espiritualmente. Então nós precisamos guardar essa herança poderosa. E quando eu digo essa herança poderosa, é o teu pai. E nós precisamos entender uma coisa: o sofrimento do filho pródigo lá, naquela terra distante, não foi por causa do pai, mas foi por causa das escolhas que ele fez. Foi porque ele achou que ele conseguia resolver sozinho a sua vida, decidiu se afastar do pai, ele podia se virar sozinho, ele confiou na própria força do braço dele, ele foi para longe. Aí quando ele chegou lá, ele percebeu que não era bem assim. Que ele tinha deixado lá na casa dele quem resolvia tudo para ele, quem cuidava de tudo para ele. E agora você pode me perguntar para mim assim: então por que o pai não mandou recurso para esse filho se ele é um pai tão amoroso? O filho lá estava passando, por que ele não mandou esse recurso para o filho? Amados, quando eu estava meditando, e o Senhor falou algo a respeito disso. O pai, ele não foi atrás do filho, ele não enviou recurso para o filho, porque o amor do pai é para quem realmente quer receber esse amor. Aquele filho já tinha experimentado do amor do pai. Ele já tinha experimentado. Então esse filho sabia do amor do pai. E eu digo para você: aquele que experimenta do amor do pai, se sai, sempre volta para ele. Que dá tempo de voltar, né? Porque às vezes não dá tempo. Essa parábola conta que deu tempo, mas às vezes não dá tempo. E esse amor é só para quem quer usufruir desse amor, só para quem quer viver esse amor. Por isso que o pai sabia que essa força do amor que ele tinha pelo seu filho era tão grande que o seu filho ia acabar voltando. Ele sabia disso. E ele precisava, aquele filho, passar por tudo isso para entender quem era o pai dele. E para encerrar, eu gostaria de dizer assim para você, que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O amor de Deus não diminuiu, irmãos. Ele continua tratando eu e você como filhos dele. Como um filho amado dele. Se coloque em pé no seu lugar. Ricardo, pede para a Luísa
vir aqui, por favor? Ela sabe. Por isso que todo dia, todo tempo, a gente precisa valorizar esse pai. Não deixe de valorizar esse pai. Não deixe de estar na casa do teu pai, por qualquer situação que seja. Não deixe de estar na comunhão com o teu pai. Porque ele está de braços abertos te esperando todos os dias. E ele está preparando, já deixou preparado uma veste gloriosa para você. Ele já deixou preparado sandália para os teus pés. Ele já deixou preparado um anel para o seu dedo. E ele está pronto com uma grande festa preparada para a sua vida. Eu gostaria de pedir para a pastora Silneiva vir e orar por você agora. Você que é filho, que sabe que é filho, mas está afastado. Você que está aqui hoje, você que está aí nos assistindo, você que está aqui, porventura, aqui dentro. Talvez você não esteja afastado lá fora no mundo, mas aqui dentro, muitas vezes, você pode estar afastado. Precisando mais dessa presença do Pai, entendendo que você precisa ser um filho, filha dele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor nosso Deus, estamos aqui nessa noite, Senhor, primeiramente para te adorar. Queremos, Senhor, louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor falou conosco. Senhor, aqui estão todos os seus filhos que precisavam ouvir essa palavra nessa noite, Senhor. Aqueles também, Senhor, que ainda ouvirão através da live. Senhor, meu Deus, sonda agora, Senhor, esses corações. Sei, Senhor, que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para, Senhor, te pedir perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, Senhor, contra os nossos irmãos e contra Ti, Senhor. Porque pecamos e erramos contra Ti. Negamos, Senhor, muitas vezes o Teu nome, Senhor. Negamos, Senhor, que somos Teus filhos, Senhor, para o prazer da carne, para os nossos próprios prazeres. Mas nessa noite, Senhor, nos arrependemos, Senhor, e nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, e te pedimos perdão. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para dizer, Senhor, que estamos voltando para a Sua casa, Senhor. Senhor, essa vida que está ouvindo agora, Senhor, está aí chorando, dizendo, eu também quero voltar. Volta, volta, faz a sua mala, como a pastora Dani disse, e volta. É tempo de voltar para a casa do Pai, e o Pai sempre estará de braços abertos para te receber, para colocar sobre a sua vida as novas vestes, vestes reais, vestes divinas sobre a sua vida, para te proteger de todo olho mau, de todo engano, de toda sujeira, porque o sangue de Jesus é o alvejante poderoso, que tira de nós todo pecado, todo erro. Então, Senhor, nós te aceitamos, Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Salvador. Aí eu já aceitei, aceita de novo hoje. Aceita de novo hoje. É tempo de arrependimento. É tempo, Senhor, de arrependimento. Estamos aqui, Senhor, nos arrependendo. É tempo, Senhor, de calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. É tempo, Senhor, de anunciar as boas novas, porque o noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. Você está esperando o seu noivo. Se você está esperando o seu noivo, ele está aqui com o anel para selar essa união, essa aliança nessa noite. Ora, mas
Salvador, aleluia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, confessando que somos totalmente dependentes de Ti, que precisamos da Tua graça, que precisamos do Teu amor, Senhor. Então, Senhor, vem, Senhor, ouve, Senhor, ouve o Teu povo clamando, Senhor, por Ti. Ouve, Senhor, porque Tu és o noivo. Estamos aqui, Senhor, prontos para receber, Senhor, esse anel. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor. Toda cegueira cai por terra em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, possamos, Senhor, ter um compromisso fiel contigo. Possamos ser noivas verdadeiras que honram ao nosso noivo, que esperam no Senhor para estar morando contigo na eternidade, Senhor. Então, Senhor, abençoa, Senhor, os Teus filhos. Abre, Senhor, nosso entendimento, Senhor, para entender e compreender, estar com a nossa mente cativa ao Teu trono, Senhor, para receber de Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida, cada família aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Escuta esse louvor. Nada vai ocupar o Teu lugar em mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Gostaria de pedir para não deixar preparar as crianças. Pode continuar. As crianças vão homenagear os pais. Fazer uma homenagem para os dias dos papais. Celulares aí, ó, gravando, tá gravando aqui para a internet, mas eu gostaria que alguém gravasse também. Tá bom? Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus.
Eu vou me despedir de você que está em casa. Fique com essa palavra no seu coração. Nunca se esqueça, o caminho de volta está ali, ó, desimpedido, para você voltar para casa do teu pai. E o teu pai está te esperando de braços abertos. Deus te abençoe. Shalom.